Chega junto que eu vou lançar a braba. Volante Gerson quebra o silêncio após briga com Varela em treino no Flamengo. Time tem importante reforço neste domingo diante do Curitiba no Couto Pereira pelo Brasileirão. Diretoria quer evitar grave problema para a final da Copa do Brasil. E rival ganha mais uma vez na justiça o direito de atuar no Maracanã neste fim de semana. Te preparem, a partir de agora, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Já falando aqui de São Paulo, a meio caminho de Curitiba, já estou a caminho da capital paranaense, onde o Flamengo joga no Alto da Glória do Estádio Major Couto Pereira, diante do Curitiba, pela 20ª rodada do Brasileirão. É a primeira rodada do retorno. E vamos com tudo. Não tem essa de Botafogo estar na frente, o Flamengo ter caído na tabela de classificação, 5 rodadas de diferença para o líder da competição. O Flamengo tem que fazer a sua parte, tem que ganhar os seus jogos, né? Não tem essa de ficar pensando nada disso, até porque um mês de diferença para a final da Copa do Brasil. São 4 jogos que o Flamengo vai disputar pelo Brasileirão até lá e tem que gabaritar, ganhar os 4 jogos, principalmente para ganhar moral, ganhar cancha, ganhar confiança para encarar o São Paulo na decisão da Copa do Brasil. E um desses jogos é diante do próprio Botafogo, ou seja, o Flamengo, por méritos próprios, tem a possibilidade de encurtar para 12 pontos a diferença. E aí, torcer aí por tropeços do Botafogo e, é claro, fazer a sua parte. O Flamengo tem condições de ganhar do Coxa, mesmo jogando na capital paranaense, tem condição de ganhar em casa do Internacional, essas que são 2 partidas antes de enfrentar o Botafogo. E o Botafogo vai perder, já falei isso. Botafogo vai cair de produção. Todos os clubes caem de produção do primeiro turno para o retorno. O Flamengo tem que estar bem colocado para poder aproveitar, ou seja, recuperar a vice-liderança, que acabou sendo perdida pelo Palmeiras. O Flamengo também foi superado pelo Grêmio, que foi eliminado pelo próprio Flamengo na última quarta-feira na semifinal da Copa do Brasil. E estou falando aqui da loja Nação Rubro-Negra, da rodoviária do Tietê. Olha, tem preços fantásticos aqui. Você está vendo aqui uma manta? 1, 2, 3, manto do goleiro. Então, você que entrar em contato com a loja Nação Rubro-Negra, né, você pode ganhar a sua personalização com o nome nas costas. É só dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. Ela acorda aí com o nosso querido Jorge Júnior, grande rubro-negro. Então, entre em contato. Mas eu não moro em São Paulo. Não tem importância. De qualquer lugar do país, você pode entrar em contato através do Zap, no DDD 21 998646 665. 998646 665. E a entrega é em todo o território nacional. Então, não vai dar mole. E agora falando sobre a situação do Maracanã. Vasco da Gama voltou a ganhar na justiça o direito de jogar no templo sagrado do futebol. O Vasco, que havia solicitado a dupla Flamengo e Fluminense jogar neste domingo contra o Atlético Mineiro, é a véspera do aniversário do Vasco, 125 anos, e a intenção da diretoria seria promover uma grande festa, inclusive com a apresentação do Paiê para a torcida, né? São Januário não pode receber torcedores, o estádio está interditado pelo Ministério Público. O Vasco já cumpriu a punição imposta pela STJD de 4 jogos sem público, com portões fechados, por conta dos graves incidentes, né, que aconteceram na 11ª rodada do Brasileirão, no estádio Vasco da Gama, mas gostaria de tirar o jogo de São Januário justamente para poder receber público. Flamengo e Fluminense recusaram o pedido do Vasco, que aí foi à justiça. A princípio, conseguiu uma medida liminar, em primeira instância, na 43ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Flamengo, agindo juntamente com o Fluminense, conseguiu, através de um desembargador, né, derrubar essa liminar. No entanto, o Vasco entrou com recurso também na desembargadoria e obteve um mandado de segurança, que é um recurso muito mais sólido do que uma medida liminar e muito mais difícil de ser derrubado. Então a tendência é de que agora o Vasco faça o seu jogo no Maracanã. E eu já disse isso, toda vez que o Vasco for à justiça, vai ganhar, porque o Maracanã é um aparelhamento público, ele é um bem, é um patrimônio do estado do Rio de Janeiro e de sua população, incluindo os torcedores do Vasco. Desde que o clube pague as custas para jogar
no estádio, né? Pague o custo operacional, pague o aluguel do Maracanã, o Vasco tem total direito de jogar lá. Por isso que é importante o Flamengo ter o seu estádio próprio. Eu venho dizendo isso há muito tempo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6, que é parceiro do canal, ajuda inclusive nas nossas viagens a viabilizar para que estejamos sempre ao lado do Mengão. É um site de palpites, você não paga nada para participar e pode concorrer a prêmios incríveis. Vá ao comentário fixado, clique no link da promoção e se inscreva. O cadastro é rápido, prático e completamente seguro e pronto. Você já pode colocar o seu palpite em cada um dos 6 jogos, né, que são selecionados por rodada. Cravou os 6 jogos, você pode ganhar até 250 mil, isso mesmo. Então não dá mole, vá ao comentário fixado, clique no link da promoção. Se ninguém acertar os 6 jogos, quem fizer mais pontos na rodada, ainda leva um prêmio de consolação de 10 mil. Não vai dar mole, né? Participe. E agora, falando sobre a possibilidade que o Flamengo tem de perder jogadores ainda nesse mês de agosto, já que principalmente as ligas europeias de maior renome encerram seu período de contratações apenas no dia 2 de setembro. E a janela para transferências de entrada de jogadores já se encerrou no dia 2 desse mês. Pior, o Flamengo não pode nem mesmo inscrever atletas que estão livres no mercado, por exemplo, para disputar a Copa do Brasil, porque o período de inscrição na Copa do Brasil já se encerrou no último dia 8, né? Então, tem essa situação. O Flamengo está se preparando para a final diante do São Paulo, nos dias 17 e 24 do mês que vem. Ainda não há um acerto do mando de campo, o sorteio deve acontecer na próxima semana, na sede da CBF, em data ainda a ser definida pela entidade máxima do futebol brasileiro, mas fato é que enquanto o São Paulo se reforçou, trouxe vários jogadores, entre os quais o Lucas Moura, que tem sido destaque, para muitos foi o melhor jogador da vitória sobre o Corinthians, que carimbou a classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil. E o classe mundial, Rames Rodrigues, da seleção colombiana, né? O Flamengo, além de só ter trazido 3 atletas, um deles, inclusive, que já tinha um acordo desde o início do ano, que foi o Agustin Rossi, que deve receber aí oportunidades, né, para fazer, vamos dizer assim, um teste como titular do Flamengo, além do Luiz Araújo, que está indo bem, hein? O Luiz Araújo está subindo de produção e acredito que ele 100% fisicamente e perfeitamente integrado, entrosado com os demais jogadores, vai pedir passagem nesse time titular. E o volante Alan, né? Mas o Flamengo, que não trouxe mais nenhum outro jogador, e pode perder atletas. Vários jogadores do elenco rubro-negro estão sendo assediados, ou pelo futebol europeu, ou então pelo futebol árabe. E a diretoria tem se resguardado no sentido de não perder nenhum jogador importante, né? Não é um jogador para a composição de elenco, mas um titular absoluto, por exemplo, como um Pedro, um Ayrton Lucas, né? Só para mencionar jogadores que foram assediados de alguma forma. Bruno Henrique, por exemplo, interessa a clubes árabes. Então, a intenção da diretoria do Flamengo é segurar o elenco, não perder nenhum atleta, até porque não precisa mais vender ninguém, né? O Flamengo já fez quase 300 milhões em vendas em 2023, né? O último jogador a ser negociado foi o Matheus França, né? Que seguiu para o futebol inglês e para defender o Crystal Palace. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário, né? E antes de a gente partir para o próximo assunto, né? Você que gosta de desafios, tem um desafio, ó, 35 mil inscritos no canal Flatamar, do amigo Gitamar Francisco, que é daqui de São Paulo. Ele que é mineiro, que é baiano de nascimento, rubro-negro por opção e aqui, portanto, vivendo em São Paulo há 17 anos. O canal Flatamar tem lives todos os dias. Quando chegarmos aos objetivos, vamos contemplar entre os que estiverem inscritos nos 2 canais com uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestido da cabeça aos pés de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos 2 canais, hein, para poder participar. E, então, inscreva-se agora e chama a galera. Quanto antes chegarmos aos objetivos, antes você pode ser contemplado ou contemplada. E agora, falando sobre a possibilidade de o Flamengo ter de volta o Wesley, é um importante reforço para a lateral direita do Flamengo. Jogador que estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, não foi relacionado para a vitória por 1-0 diante do Grêmio no Maracanã na última quarta-feira e volta, portanto, a ficar à disposição da comissão técnica. Varela, que foi a opção
para o início da partida, acabou se machucando. Mateuzinho entrou em seu lugar ainda no primeiro tempo e não comprometeu. Então, é um jogador que pode voltar a ser utilizado, passa a ser também uma opção para a lateral direita, mas o próprio Sampaoli deixou claro que hoje o Wesley é o titular da posição. Tanto é que o treinador nem sequer pediu uma outra contratação para realizar a função, né? Que mostra que ele está satisfeito com o Wesley. Então, o Wesley é aí um importante reforço para o Flamengo para a lateral direita para encarar o Curitiba no próximo domingo e, é claro, para a sequência também da temporada, jogos do Campeonato Brasileiro e também a final da Copa do Brasil, diante do próprio São Paulo, né? O Wesley, que agora tem uma sombra, vamos dizer assim, já que o Varela vai ficar um mês parado por conta, lamentavelmente houve uma grave lesão ligamentar, que embora descarte a necessidade de cirurgia, ele vai precisar passar por fisioterapia e a tendência é de que ele só retorne na segunda quinzena de setembro ou mesmo na primeira quinzena de outubro. Ele pode inclusive ficar fora das finais da Copa do Brasil, mas o Mateuzinho aí entrou, né? E repito, né, deu conta do recado, apesar do longo período de inatividade. Ele ficou mais de 5 meses parado por conta de uma fratura na tíbia da perna esquerda e não deixa de ser aí uma boa notícia. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre o Gerson, né, que quebrou o silêncio e que pela primeira vez se manifestou ontem, logo depois de o Flamengo confirmar essa lesão no Guilherme Varela. Ambos os jogadores se envolveram em uma briga durante o treinamento que aconteceu na véspera da partida diante do Grêmio, né? Inclusive o próprio Varela, né, que tentou agredir o Gerson, que revidou com um soco no nariz, e o Varela fraturou o nariz, além de ter causado também um inchaço no seu olho direito. Mas fato é que ambos os jogadores, pelo menos ao que parece, fizeram as pazes. Está tudo superado. O próprio Varela, né, fez uma publicação falando do seu carinho com o Gerson, de que a situação pode servir para que eles melhorem e evoluam, né? E falando a respeito que sempre foram amigos e tal, tentando demonstrar que foi uma situação fortuita, né? Foi um caso isolado, foi um incidente isolado, né? E quando houve a confirmação do Flamengo da lesão do Varela, o Gerson se pronunciou em solidariedade ao jogador. Também uma nota extremamente carinhosa, né, e de apoio ao atleta, de solidariedade ao atleta, né, e o próprio Varela também respondeu ao Gerson, né, o que demonstra que, pelo menos, e eu acredito que já tenha sido superado. Lógico que há todo o media training também, né, no sentido de que não basta que eles tenham feito as pazes, né, nos bastidores, né, seria necessário, até como a situação se tornou pública, que eles publicamente também, né, falassem a respeito das pazes que foram feitas, né. Tomara que não aconteça outro incidente dessa natureza dentro do Flamengo, até porque é bastante desagradável. E você, o que acha? Para você, isso é jogo de cena ou realmente eles fizeram as pazes? O assunto está superado, é página virada. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera e não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões em São Paulo a caminho de Curitiba. Este é o Mengão.